queridos irmãos, que Jesus nos ampare nesta noite para que o nosso estudo seja bem profícuo para todos nós. O nosso tema desta noite são as sementes de amor. O que é um mentor? É uma pessoa que serve a alguém de guia, de sábio e é experiente, conselheiro, que inspira e estimula, cria e orienta em ideias, ações, projetos e realizações. Conhecemos bem essa palavra, porque sempre falamos o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, ou a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles. Esses mentores orientam muito bem essas duas pessoas, Chico e Divaldo. E por tabela, também a nós. Mesmo as pessoas que nunca leram um livro destes dois mentores têm informações e aprendizados do mesmo. Pois sempre tem aquele que cita ou repassa um pedaço de texto ou mesmo mensagens completas. Mas quase sempre ignoramos o ser espiritual que orienta as nossas vidas. Orientam, aliás, as nossas vidas. Porque, por algum motivo, acreditamos que não temos um mentor, ou o nosso mentor não é tão influente como os médiuns citados. Nós acreditamos que estes médiuns, são missionários e tratamos o missionato como um advento, como algo à parte da natureza, ou seja, sobrenatural. Também acreditamos que não temos uma missão, porque aprendemos desta maneira equivocada. Mas nós temos missão e ela não é pequena. É uma pena, meus irmãos, que muitas pessoas voltam à pátria espiritual sem iniciar o próprio missionato, deixando para o futuro o que pode fazer hoje. Esquecemos e negamos o nosso mentor. Não desenvolvemos nada de extraordinário. Entramos e saímos da vida sem deixar um legado, um aprendizado para nós ou raízes profundas em nossos próximos. E isto contraria a própria doutrina cristã que professamos, que diz em Mateus, capítulos 26, versículo 53. O que você pensa? Que não posso apelar ao meu Pai para que Ele me forneça neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou do mesmo evangelista, capítulo 28, versículo 2. Um grande terremoto tinha ocorrido, pois o anjo de Deus havia descido do céu, chegado no túmulo, rolado a pedra e estava sentado sobre ela. Estes dois momentos nos mostram, primeiro, que Jesus fala da ajuda que tem diretamente de Deus. E no segundo, vemos a ação de Deus sobre o ressurgir de Jesus, quando Jesus ressuscita. No Livro dos Espíritos, as questões 489 e seguintes nos explica com detalhes que temos um protetor, ou mentor, ou bom gênio ao nosso lado, auxiliando-nos em cada amanhecer da nossa vida encarnada. E muitas vezes continuam a sua mentoria pela nossa vida desencarnada. Por que, então, apesar de sabermos disso, desconectamos deste conhecimento? Por que será?
que, apesar do nosso imenso querer, esquecemos a recomendação de Jesus para vivermos em abundância, escolhermos viver bem, e nós gostamos de viver na miserabilidade e negar este milagre da vida em nós. Joana, a mentora de Divaldo, diz que este milagre tem bilhões de anos e vem produzindo adaptações e desdobramento para alcançarmos esta abundância, ou psiquismo moderno, ou psiquismo divino, modificando a nossa rota. Então, como que nós despertamos? De que maneira buscamos este despertar? Por que não pensamos nisto, apesar de saber? Como tomar consciência da vida? Como agir de conformidade com as diretrizes de Jesus e dentro da doutrina espírita? O primeiro ponto é lembrar que todos temos um protetor, um mentor, e que temos uma missão inadiável, mesmo para aqueles que não acreditam que somos missionários, tanto quanto aqueles que chamamos de missionários, mesmo quando a gente acredita que é um privilégio ou um merecimento alto, que eles já galgaram isso, nós precisamos lembrar da nossa missão, talvez para alcançá-los, talvez para fazer igual, mas nós não podemos esquecer nunca, em nenhum momento, do nosso mentor e da nossa missão. Mas qual é a nossa missão? A de evoluirmos. E a evolução é um desabrochar constante dentro das leis naturais de Deus. Às vezes esquecemos disso. Às vezes adormecemos. Às vezes ficamos no piloto automático. Às vezes vamos para a casa espírita porque todo mundo vai, porque já estamos acostumados, porque virou tradição. Às vezes conversamos com os nossos irmãos, confrades, porque já faz tempo que conhecemos, porque faz tempo que estamos na doutrina espírita. Nós precisamos tomar consciência de que a vida que Jesus prometeu para nós é uma vida de abundância. E precisamos tomar consciência que temos esta missão, a missão de evoluir, a missão de desabrochar dentro das leis naturais. Porque quando nós desabrochamos ou florimos nas leis, compreendemos Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, dizendo que é próprio do homem cair, mas que é necessário levantar-se e seguir adiante. E Joana, dizendo que Jesus é o portador do equilíbrio pleno, considerava o amor como causa única para a realização do ideal do ser. O amor como causa única da realização ideal do ser? Sim. Ou seja, o amor é a semente que necessitamos cultivar em nós. Somos um jardim, um solo que precisa ser preparado para a frutificação. Como seres perfeitamente imperfeitos, queremos o fruto antes mesmo de prepararmos as sementes. Observam? Por que nós achamos que os outros são missionários e não nós? Por que nós gostamos do fruto que eles colhem em vez de preparar as nossas sementes de amor e preparar o nosso solo? O que acontece conosco? Nós desistimos antes mesmo de começarmos. Quantos de nós começam os cursos, não terminam?
Se termina, não coloca em prática, não desenvolve, não pratica no seu dia a dia. Quantos de nós que pensam assim, a doutrina ela é maravilhosa para quem não tem problemas. E alguns dizem assim, que é difícil, que as pessoas são muito complexas e que nós não sabemos como lidar com o temperamento humano. Se conversa com as pessoas, elas dizem assim, você pode trabalhar com gado, você pode trabalhar com outro tipo de animais, você pode trabalhar com máquina, que é tudo perfeito, mas trabalhar com ser humano é um caos. Eles são muito complexos, são muito problemáticos, cheios de problemas, cheios de dores, gostam de conversar, gostam de desabafar, gostam de reclamar. Então, geralmente é isto que nós falamos. Alguns também dizem assim, é impossível, os pessimistas, né, que gostam de dizer, é impossível lidar com o temperamento humano. E ainda há os que dizem mais ou menos isso. Nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, viu, Soninha? Você vê o mundo por uma ótica muito cor-de-rosa, muito bonito, muito paraíso. Tudo lindo, tudo maravilhoso. E não é bem assim. Nós vivemos num mundo de expiações e provas. E cada dia está mais difícil. Cada dia está mais difícil. Olha, Soninha, presta atenção nisso. Nós temos um governo ruim. Nós estamos no país errado. A população é incauta. Miséria para todos os lados. Crises, roubos, assassinatos, guerras, escravidão, tráfico de narcóticos, drogas lícitas e até tráfico humano. Doenças de todos os tipos. E agora, para ajudar, temos uma pandemia com um vírus mortal. E acho que esse vírus foi criado em laboratório. E tirando isto, ainda tem os agrotóxicos. Não. O homem criou um inferno para viver e ainda por cima, sabe o que inventou? A globalização e o consumismo desenfreado. Está complicado. Até ser espírita está difícil. Vou te dizendo, hein? As coisas estão indo de mal a pior. E tem ainda os mais radicais que dizem assim, olha, quer saber? O único jeito de resolver o problema aqui na Terra é uma bomba atômica e acaba com tudo e pronto. Já vamos fazer o trabalho do Sol, que vai explodir daqui não sei quantos trilhões de anos, já vamos fazer isso e pronto, acabou. Meus queridos, dá para acreditar numa coisa dessa? Será que nós achamos que no tempo de Jesus estas coisas não existiam? Será que nós achamos, que nós acreditamos, que nós pensamos que essas coisas foi a tecnologia que desencadeou? Será que é isso mesmo? Ou a tecnologia, a globalização, a internet, a informática e tudo que nós criamos só deixaram esses problemas mais visíveis? Se na época de Jesus não existisse esse tipo de coisa, ele não teria dito assim. Se assim não fosse necessário perguntar firme para um dos seus, acha mesmo que se eu não quisesse, eu não pediria para Deus uma legião de mais de 12 legiões de anjos? Quando a gente fala esse versículo à parte, separado, a gente fica pensando assim, de onde será que a Sônia tirou isso? Mas Jesus está falando, está perguntando isto no momento que um dos seus, que alguns autores traz como Pedro, tirou a espada e cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso. Ele disse, embainha a tua espada. Acha mesmo que se eu não quisesse, eu não pediria para o Pai, para Deus, enviar e ele me fornecesse nesse momento uma legião, mais de 12 legiões de anjos?
Foi no momento da prisão de Jesus que ele disse isso. Joana nos lembra que são bilhões de anos em adaptações para nos dar uma diretriz, para nos dar uma modificação e nos colocarmos numa rota correta. Que diretriz, que rota? Aquela que Jesus nos ensina. Jesus pede para nós ficarmos santificados. O que é santificados? Muitas vezes, quando nós ouvimos que somos santificados, nós achamos que é um santo em algum lugar, mas não, a origem da palavra santificado quer dizer simplesmente separados. Viver no mundo e não do mundo. Jesus faz a seguinte prece: Pai, só lhes peço que eles possam vencer o mundo como eu venci. Mostrando que na época que Jesus estava encarnado, era tão difícil quanto é agora. E ele manteve todo o equilíbrio pleno. E a sua causa principal era o amor. Lógico que quando nós lemos Jesus, às vezes nós temos dificuldade de compreender essas entrelinhas, então buscamos os mentores, porque os mentores nos ensinam isso. E nós conhecemos Joana e conhecemos Emmanuel muito bem, mas conhecemos o nosso mentor? Conversamos com ele? Dirigimos as nossas preces para os nossos mentores, pedimos a ajuda, pedimos para que eles nos influenciem nos nossos projetos, nas nossas ações, nas nossas realizações? Às vezes esquecemos, mas nós temos diretrizes, nós temos métodos para vivermos uma vida em abundância. Onde que nós encontramos essas diretrizes e esses métodos? Com Jesus. Ele contou 40 parábolas. Não é uma, nem duas. São 40 parábolas. Alguns autores colocam 42 e tem alguns que chegam até 49, porque coloca pequenos historietas como parábolas. Mas, de fato, nós temos 40 parábolas. 5 sermões ou discursos. E é no Sermão do Monte, o primeiro e o mais importante, o mais completo, e pega 3 capítulos do evangelista Mateus, dos 5 ao 7, mais de 110 versículos, e é neste sermão que ele diz, que Jesus pede, aliás, a nossa ousadia, a nossa proeza de fazer diferente. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados que têm sede de justiça, aventurado, ousadia, proeza, fazer diferente, vencer a nós mesmos. Mas o que nós precisamos vencer? Muitas vezes nós nos perguntamos, não temos consciência, Sônia, o que é mesmo que nós precisamos vencer? A natureza instintiva, para modificarmos para dos sentimentos. E dos sentimentos para o amor. Quando nós vamos deixando aquelas características lá da caverna, aonde viver bem era matar, para viver bem em abundância, nós lembramos de Jesus, nos seus sermões, nas suas parábolas, e ele nos dizendo, quem não se lembra de Jesus no poço de Samaria, conversando com a mulher insaciável, conversando com a mulher desesperada, com a mulher angustiada para compreender a vida e buscar em companheiros e mais companheiros, já era o 5º, respostas de uma vida. E ele diz para ela, aquele que bebe a minha água, a água viva,
nunca mais terá sede, e mesmo morrendo, nascerá para a vida eterna. A mulher de Samaria ficou tão encantada com aquilo, que saiu correndo para a cidade para contar do Galileu que estava na cidade pregando. Foi um evento, milhares de pessoas vieram ouvir Jesus falar desta água viva. Há mais de 2000 anos que ele fala desta água viva para nós. Há mais de 2000 anos que ele fala para vivermos em abundância. Ainda assim, escolhemos todos os dias a tristeza, a angústia, o desespero, o medo, o rancor, a vingança. Todos os dias maltratamos o nosso corpo. Comemos demais, comemos de menos, fumamos, bebemos, dormimos mal, perdemos, gastamos o nosso tempo. O maior presente que Deus deu para nós é o tempo. Tempo é vida. Tudo e qualquer outra coisa nós conseguimos recuperar, mas o tempo não. Então, tempo é vida, e que nós possamos exercer a vida fazendo algo de bom para nós, fazendo algo de excelente para nós. É na parábola do semeador que ele mostra que nós somos semeadores de pequenas sementes de amor, mas que também somos solos. E o que nós fazemos? Tem hora que deixamos o nosso tempo vagar pela TV. Tem hora que deixamos o nosso tempo... Gente, eu chamo TV de tempo vago, porque você fica ali, dormindo, vegetando e a vida passando por você. Tem hora que ficamos na procrastinação. Tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu preciso ler o livro dos Espíritos, acho que eu preciso ler Joana, depois eu leio. Amanhã é futuro, amanhã nunca chega, amanhã nunca acontece, e o tempo vai passando. Nós deixamos os pássaros viciosos devorarem nossas sementes boas. Que são os pássaros viciosos? A preguiça, a maledicência, a inveja, os ciúmes, a maldade. Ou então, endurecemos o nosso coração. E endurecemos da seguinte maneira: nós criticamos e julgamos os nossos irmãos de caminhada, julgamos os nossos familiares, julgamos os nossos amigos, julgamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, maldizemos. Nós achamos que a maldição não está presente na nossa vida e esquecemos que a todo instante podemos maldizer. Maldizer o nosso filho é dizer que ele é bem feito porque ele tem caído, é dizer que ele também, você é muito burro, por isso que você não aprende. Já estou cansada de te ensinar e estou perdendo a paciência. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Quer saber? Cansei, hoje não vou ensinar ninguém, hoje não vou dar nenhuma lição de amor para ninguém. Já imaginou se Jesus fizesse isso? Se o nosso mentor que caminha conosco e muitas vezes até depois da nossa vida desencarnada dissesse isso? Desisto da soninha. Hoje eu vou procrastinar, não vou cuidar das minhas obrigações. Os amigos espirituais não fazem isso. Jesus não faz isso. Deus não faz isso, mas nós fazemos isso. Por isso que é mais fácil achar que só os missionários, só os que têm os grandes merecedores é que têm mentores influentes. Na verdade, nós colocamos um fone de ouvido bem grande para não ouvir os nossos mentores. Nós esquecemos que estamos na mesma escola de aprendizado.
que o nosso irmão é o nosso companheiro, que está refazendo lição da mesma maneira que nós estamos fazendo. Se ele está errando, nós também erramos. Nós precisamos lembrar de Emmanuel nos dizendo que é próprio do homem cair, mas que tem que levantar e seguir adiante. E sabe que Emmanuel nem pede um seguir adiante tão distante assim? 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Nada. Nós conseguimos levantar e dar um passo maior do que 1 milímetro. Ou somos espinheiros, não perdoamos, não servimos e ainda atrapalhamos aquele que faz, sempre colocando azedume ou ácido na obra alheia. Já pararam para pensar quantas vezes que nós somos azedos com os nossos companheiros? Eles querem estudar, eles querem aprender, eles querem modificar, querem sair da vida miserável para uma vida de abundância, para aquela vida que Jesus veio ensinar, e a gente fica dizendo, você está fazendo isso por quê? Nem liga mais para nada, por quê? Agora é só estudar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando ácido na vida alheia, invadindo o livre-arbítrio do outro. Parece que ser tóxico é a nossa constante. Mas nós não devemos ser tóxicos, nós não estamos encarnados para ser tóxicos. Nós estamos encarnados para a generosidade, para a benevolência, para a bondade. Quando a gente lê o homem de bem no Evangelho, a gente fica encantado com as características do homem de bem, emocionam-nos. A gente fala, poxa vida, eu quero ter essa bondade, quero ter essa caridade, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa alegria. Uma vida em abundância. Meus queridos, nós devemos semear o amor, arar o nosso solo para que ele possa ficar fértil, ficar fértil com o adubo da compaixão, do perdão, retirar as pedras dos ciúmes, da inveja, substituir pela boa vontade, pelo auxílio, pela tolerância e pela paz. Arrancar de vez os espinhos da mágoa, da crítica, do azedume, do julgamento. E, em seu lugar, estender a mão pacífica para o trabalho em comunidade, com os irmãos de batalhas, em comunhão com Deus, com os nossos irmãos próximos de nós, com os nossos irmãos mais distantes. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra que Jesus nos dá um tempo nessa parábola. Ele diz sim que nós deixamos as aves dos céus comerem as nossas sementes de amor. Ele diz sim que muitas vezes somos pedras, espinheiros. Mas ele diz que também podemos ser solo fértil, e ele nos dá um tempo para ser esse solo fértil. Ele diz que no início nós só vamos produzir 30%, que ainda teremos muitas quedas, como ensina Emmanuel, mas que nós não devemos desistir de forma alguma, como ensina Joana, porque ela diz que o nosso destino é a felicidade. Então, com 30% de solo fértil, a gente já consegue ser espírita, a gente já consegue fazer caridade, a gente já consegue levar a palavra para o irmão, a gente já consegue perdoar, a gente já consegue fazer atendimento fraterno, reuniões mediúnicas, sorrir para aquele que está nos faróis pedindo uma ajuda. Eles estão colhendo as sementes amargas do passado, quanto nós também estamos colhendo, mas a nossa semente comparada com a dele não é tão amarga. Então a gente sorri com compaixão. Quando tem alguma coisa, a gente doa. Quando não tem nada, a gente diz, não tenho nada, só tenho a oração. Porque a gente deve lembrar-se de Pedro. Sabe, quando os mendigos vinham, os doentes, os paralíticos e os cegos vinham procurar Pedro, ele dizia, nenhuma moeda eu tenho, meu irmão. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou, a virtude do amor. E impunha as mãos e curava. Bem, nós ainda não temos tanta
tanta capacidade assim, ou alguns de nós temos e deixa enferrujada, mas a gente pode dizer para o irmão, hoje não tenho nada, vou só orar por você. Então a gente pode fazer isto. E isso é um exemplo de Pedro, isso é um exemplo de Joana. O nosso destino é a felicidade, e a felicidade em nós acontece porque nós doamos de nós mesmos. Nós doamos virtudes, as sementes. Lembra de Jesus com a mulher Elohim? Quem tirou virtude de mim? Quem me tocou e tirou virtude? E Pedro? Igual nós somos. Pedro é uma figura extraordinária porque nos lembra quando caímos e nos lembra o anseio que desejamos. Senhor, como que nós vamos saber quem que te tocou com toda essa multidão? Nós também falamos assim. Nós não falamos assim? Nós não pensamos assim? Num lugar muito cheio, alguém empurra. Quem que empurrou? Não sei quem que empurrou. Jesus diz, alguém me tocou e tirou virtude. E a mulher vem e diz, Senhor, foi eu que te toquei, estou curada. Tirar virtude, Jesus está mostrando que nós devemos estar cheios de virtudes, e virtudes é aquele bem, o homem de bem. Ser benevolente com o seu próximo, dar um sorriso pelo seu próximo. Quando caminharmos pelas ruas, com a máscara, hoje, né? Libras de novo, máscara, todos de máscara. Sorriam com os olhos, todo mundo vê. Quando você sorri atrás da máscara, os seus olhos se abrem, se iluminam. E as pessoas olham para você e também sorriem. Você dá um tchau, elas também dão um tchau. Aprender, ver no irmão o nosso irmão. Ver no próximo uma pessoa querida em aprendizado tanto quanto nós. E as pessoas difíceis que nós citamos antes, nós devemos orar por elas. E quando nós aprendermos a doar o que há de melhor em nós, essas virtudes, e quando nós aprendermos a orar por todos, e quando nós aprendermos a não julgar, a não criticar, a não ser azedo, o nosso solo chega a 60%. As nossas quedas são menores e o nosso estado de felicidade já é muito grande. É amor mesmo com dor, é felicidade mesmo sentindo dor, é felicidade mesmo doente, porque algumas pessoas acreditam que a felicidade e a dor não podem conviver no mesmo estado de alma. Lógico que pode. A felicidade é a alegria, é o bem-estar de viver bem e ser uma pessoa de virtude. E por fim, nós chegamos a 100%. O que é uma pessoa com solo a 100%? É a nossa condição de viver em mundos felizes, porque já seremos espírito puros. Lembra de Jesus? Eu vou preparar-vos lugar, a fim de quando estiverem prontos, eu possa levar para viver comigo, para estar comigo. Gente, é a promessa mais linda de Jesus, de que um dia que nós estivermos prontos, Ele vem nos buscar aonde nós estivermos. Isso é um objetivo maravilhoso, isso é um motivo maravilhoso para vivermos bem. E nós não podemos esquecer que a vida sem o amor é impossível. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, chega a doer no coração. O que lhe falta é a vontade. E pensa que ele para aí, ele arremata dizendo: que pouco dentre vós fazem esforços. Eu fico pensando em Agostinho respondendo isso. Muito pouco.
Muito pouco de vós fazem esforços, tem boa vontade de melhorar as más inclinações. Precisamos melhorar as nossas más inclinações. Precisamos corrigir em nós. Nós adoramos querer corrigir no próximo. A gente vê uma mensagem linda, nossa, essa mensagem é maravilhosa para fulano. Alguém fala algo para nós, faz uma recomendação, ou faz uma reprimenda, e a gente diz, imagina, ele nem sabe com quem que está falando, isso aqui não é bom para mim, isso daqui é bom para cicrano. Eu sou muito bom, eu estou muito bem. Isso é arrogância. Nós confundimos, às vezes, a arrogância com autoconfiança. Autoconfiança é você saber, você estar no conhecimento, você estuda, você sabe, você compreende, você tem confiança do seu conhecimento. A arrogância é quando você fica... ou vaidade, né? A arrogância é vaidade. Só para compreender, tem uma palestrante bastante conhecida da internet que diz assim, é fácil a gente conhecer o egoísta. Por que é fácil da gente saber o que é o egoísta? Porque é primeiro eu, depois os meus, para os outros nada. E ela acrescenta. E o vaidoso é aquele que diz assim, você sabe com quem que você está falando? Então ele não tem conhecimento, ele não tem nada, ele fica só fazendo de conta que sabe, atrapalhando a vida do outro. Isso não é boa vontade, isso não é vencer as inclinações, isso não é esperar na promessa de Jesus de que quando estivermos prontos, iremos com ele. Isso não é tomar da água viva, que não deixa termos sede, porque Jesus vive em nós. Lembra de Paulo? Já não sou eu que vivo no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim. Todos os dias eu mato o homem velho, porque eu quero que o homem novo se renove. Lembra de Pedro, quando volta à espiritualidade? Senhor, para onde que eu devo ir? Você, Pedro, não sei, você pode ir para os mundos felizes. Fique à vontade, você venceu. É seu os mundos felizes, você pode escolher aquele que você quiser. E o Senhor, mestre, para onde que você vai, Rabi? Eu volto para a terra, porque muito dos meus ainda choram. Mestre, se o Senhor ainda cuida da terra, eu também vou cuidar da terra. Ou então Bezerra de Menezes, Celina, a amiga espiritual, mentora, dizendo para ele, Bezerra, pode escolher qualquer mundo feliz, venceu todas as suas expiações e todas as suas provas, semeaste amor pelo solo, a terra é fértil de sementes de amor. Olhe pela janela, Bezerra, e veja o que acontece, a multidão que ora e agradece que é grato por ti. Bezerra abre a janela, olha aquela multidão orando por ele. Posso escolher qualquer mundo feliz? Pode escolher qualquer mundo feliz. Eu escolho a terra, porque ainda há muitos chorando. E enquanto um só irmão chorar na terra, nela trabalharei. E nós ficamos cansados de semear poucas sementes. No Kardec, no Seara, Aprendizes do Evangelho, no Gabriel, no Dias, no Irmão Américo, no Joana de Ângeles. Ai, trabalho demais, tenho muita coisa para fazer, no Obreiros. Não, são poucas sementes. Precisamos semear muito, precisamos arregaçar as mangas, mostrar para os nossos irmãos que somos cristãos e que viemos ensinar o Cristo do princípio, o Cristo de amor, o Cristo de paz, o Cristo de redenção, o Cristo de caridade. Precisamos fazer os nossos irmãos compreenderem que o espírita é, acima de qualquer coisa, um semeador de amor,
que carrega em seu coração a paz, a caridade, a benevolência, que estende a sua mão para socorrer sempre. Porque é assim que devemos ver, é assim que devemos seguir. Nós devemos parar um pouco no desenfreado mundo material. Nós devemos parar um pouco do consumismo de viver do mundo e apenas ficar no mundo. E ouvir a voz do nosso mentor, conclamando-nos ao trabalho da vinha no Senhor. Precisamos ajudar o Mestre a arar este solo. Arar o solo do amor no nosso coração. Arar o solo no coração do nosso próximo. Arar o solo da terra. Secar as lágrimas da terra. Começando com as nossas sementes para que ela possa nascer, crescer, frutificar. Um legado para nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos. E no futuro, quando nós reencarnarmos, nós lembraremos e colheremos das sementes de amor que estamos semeando e permitindo que nasça agora. Boa noite, meus irmãos.